bem-vindo a mais um programa Explicando Direito, iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, que tem por objetivo desenvolver conhecimentos sobre temas jurídicos e sociais, visando o aperfeiçoamento das relações humanas. Dessa vez, recebemos o Procurador de Justiça do Rio de Janeiro e professor da Faculdade de Direito da UERJ, Marco Antônio Rodrigues. No programa de hoje, ele fala sobre justiça digital, assunto que foi, inclusive, tema de um livro escrito por ele. Vamos acompanhar. Olá, é um prazer hoje podermos conversar sobre o tema da justiça digital. Esse é um tema que realmente vem acompanhando o judiciário há alguns anos, e especialmente desde a eclosão da pandemia da Covid-2019. Vejam que, quando a gente pensa na Covid, nós tivemos aí toda a necessidade de uma estruturação rápida, de uma virtualização da justiça, buscando que o Poder Judiciário pudesse continuar exercendo suas funções no período da pandemia, em que o isolamento social exigia que não houvesse atividades presenciais. Então, nesse contexto de mudanças que aconteceram muito rapidamente, é extremamente relevante que nós falemos um pouco dos principais pontos da justiça digital. Já existia processo eletrônico? Até então existia. Existia o processo eletrônico que replica, de certa forma, o processo de papel, porém, como um processo que tramita eletronicamente. A justiça digital, realmente, nós vemos surgindo, sobretudo, a partir das necessidades decorrentes da pandemia e do seu isolamento social. Bom, e aí, sobre esse tema, inclusive, eu recomendo aqui a todas e todos o meu livro Justiça Digital, que foi escrito em coautoria com o professor Maurício Tamer e que é da editora Juspódio. Bom, e aí quando a gente pensa em justiça digital, vejam que nesse tema nós temos de olhar que a justiça digital não é puramente aqui falarmos, como eu mencionava, a tramitação por meio eletrônico de processos físicos. É mais do que isso. Quando pensamos em justiça digital, estamos falando de um processo que se estrutura todo num viés de atuação eletrônica na via digital. Então, não é apenas aqui a figura dos autos processuais que estão eletronicamente, mas o juízo participa eletronicamente desse processo, as partes atuam eletronicamente, as testemunhas são ouvidas também pela via digital, por exemplo. E, então, quando pensamos em justiça digital, vejam que isso nos faz pensar numa nova perspectiva de acesso à justiça. Acesso à justiça como acesso a um serviço, e não acesso a um lugar. Por quê? Continuamos tendo as sedes do Poder Judiciário, mas o serviço jurisdicional, ele passa a ser visto como legitimamente realizável na esfera virtual. Então, nesse sentido, né, é que a gente vai pensar na justiça digital e que, como eu dizia, se desenvolveu muito a partir de 2020. Bom, e aí, então, nesse ponto, né, um primeiro ponto que chama a nossa atenção é que, com a evolução tecnológica que tivemos, especialmente desde 2020, houve uma ampliação e, mesmo em alguns tribunais, a própria criação das audiências e julgamentos por videoconferência. E aí, nesse sentido, vejam que os julgamentos, as audiências por videoconferência, eles são admissíveis, mesmo passado o período de isolamento social? Sim, eles são admissíveis, mesmo passado o período de isolamento social. E por quê? Porque, na realidade, esse pode ser um mecanismo mais eficiente para todos os envolvidos, seja aqui para o órgão jurisdicional, seja aqui para o autor, seja para o réu, e mesmo para até as testemunhas ou terceiros que tenham que, de alguma forma, intervir em tal processo. Então, nesse sentido, é que nós vemos que
o julgamento por videoconferência, ele passa a ser uma realidade, seja em primeiro, seja em segundo grau. Bom, as partes podem se opor ao julgamento por videoconferência se for determinado pelo órgão jurisdicional. Vejam, elas podem se opor, porém, com uma justificativa para tanto, uma justificativa razoável. Não pode ser aqui um mero capricho delas. Pode haver uma recusa da parte, por meio das partes, porém, de maneira justificada. Da mesma forma, vejam que o órgão jurisdicional pode aqui, de maneira justificada, entender que aquele caso demanda uma audiência, um julgamento físico. Dadas as circunstâncias, imaginem aqui a necessidade de oitiva de diversas testemunhas que o juízo tem uma preocupação que possam se sentir intimidadas se não estiverem no órgão jurisdicional, porque podem estar sendo intimidadas ali proximamente delas, se for pela esfera da videoconferência, por exemplo, e o juiz quer estar mais próximo, então, daquelas testemunhas. Então, vejam que nós vamos ter essa necessidade, então, de que haja um controle à luz do caso concreto. É preciso que tenhamos, então, aqui um controle à luz, portanto, do caso concreto, dessa legitimidade do ato por videoconferência. Bom, e esses atos, né, é muito importante, sobretudo o órgão jurisdicional, analise à luz do contraditório, se há algum risco ao contraditório, se o ato sendo realizado por videoconferência pode colocar as partes em desigualdade de condições. Então, aqui, se uma das partes diz que não tem condições, por exemplo, de utilizar utilizar aqui a internet para a audiência, ele avaliar se efetivamente nós temos aqui, né, avaliar se efetivamente nós temos aqui um risco para aquela prática do ato por internet, porque aquela pessoa realmente se mostra muito humilde, que não tem uma internet de qualidade. Nesse ponto, muitos tribunais têm as salas de apoio para essas pessoas também, para que o ato ainda possa se realizar por videoconferência, as salas de apoio, por exemplo. Bom, então, um aspecto que chama muito a atenção nesse contexto da justiça digital é exatamente o julgamento por videoconferência, a audiência por videoconferência. A justiça digital também nos mostra uma mudança do paradigma da publicidade, pois vejam que quando nós pensamos em publicidade, a publicidade é uma garantia, seja para as partes, seja para a sociedade, de controle dos atos que estão sendo praticados num processo. A publicidade, vejam que ela fica, de um lado, aumentada e de outro restringida com a justiça digital. De um lado, aumentada por quê? Porque o processo eletrônico, se não estiver tramitando em segredo de justiça, qualquer pessoa cadastrada no tribunal pode acessar os autos. Se o processo não estiver em segredo de justiça, qualquer pessoa poderá, então, ali entrar naqueles autos processuais e ver documentos com dados pessoais dos envolvidos. Vejam que isso gera um impacto, vejam que isso acaba por gerar um impacto, onde isso gera um impacto, em última análise, na própria ideia da Lei Geral de Dados Pessoais, de privacidade de dados. E, de outro lado, gente, nós também temos aqui uma restrição à publicidade, porque os atos, as audiências e os julgamentos por videoconferência, muitas vezes, eles não são de conhecimento dos envolvidos, eles muitas vezes não são de conhecimento de terceiros, melhor dizendo, que não os envolvidos. E que, antes de esses atos serem por videoconferência, as pessoas poderiam comparecer ao fórum para assistir aos atos que quisessem.
Pois bem, gente, nesse contexto, então, né, primeiro, deve haver uma preocupação com a publicidade, né, e com esse risco à privacidade. Então, vejam que o Conselho Nacional de Justiça admite que as partes venham a requerer o sigilo quanto a documentos pessoais delas, em prol de sua privacidade. O que compatibiliza esse aumento da publicidade com o processo digital e e o direito à privacidade. Da mesma forma, gente, da mesma forma, vejam que nós teremos aqui, de outro lado, nós teremos aqui, quanto a essa redução da privacidade sobre esses atos em geral, vejam que nós teremos também, gente, de outro lado, uma mudança no paradigma da publicidade, porque a publicidade passa a ser vista como transparência. Vejam, uma transparência do Poder Judiciário, já que o Poder Judiciário não tem mais aquelas portas abertas por conta dos atos por videoconferência, os atos físicos, quem quiser comparece lá e vê, mas por videoconferência, a pessoa antes tem que descobrir qual é o link, ter a senha de acesso, etc., se tiver senha de acesso. Aqui, então, gente, nós temos a publicidade passando a ser vista como uma transparência, ou seja, uma transparência sobre os dados. O judiciário dará satisfação quanto aos seus números, para que a sociedade possa controlar, por exemplo, a sua produtividade. Bom, e então nós temos aí essa. Vejam que nós temos aqui, então, pessoal, essa publicidade como uma mudança de paradigma. Da mesma forma, então eu falei de mudança de paradigma no acesso à justiça, acesso a um serviço e não acesso a um lugar, acesso aqui, a publicidade ela muda também. E, de igual maneira, pessoal, aqui também vale registrar, né? Nós temos aqui uma mudança no que diz respeito às provas, pois cada vez mais surgem as chamadas provas digitais. Prova digital aqui, não propriamente a prova que é física e que eu transformo em mídia digital, mas a prova que nasce digitalmente. Então, por exemplo, uma prova oriunda de um sítio eletrônico, uma prova decorrente de conversa em aplicativo de mensagens. Bom, e quando nós pensamos nessas provas, essas provas, vejam, elas, ainda que não estejam reguladas na lei, aquelas que não estejam reguladas na lei, elas passam pelo princípio da liberdade das provas, que está no Código de Processo Civil, elas são admissíveis, desde que não incorram numa ilicitude. Elas são admissíveis desde que elas não incorram, em alguma ilicitude. Pois bem, então, aqui é necessário que nós pensemos, aqui na publicidade, na publicidade, nas provas, no acesso à justiça, gente, né, todos esses e nos demais direitos e garantias do processo, que não apenas esses que eu estou abordando nesse encontro com vocês, à luz da aqui, então, da prática dos atos na esfera digital. Então, vejam, eu posso ter esses atos, né, essas provas, então, digitais, posso, mas elas têm que passar por um filtro de licitude, elas têm que passar por um filtro das regras sobre direito probatório. Então, por exemplo, gente, uma conversa por WhatsApp, ela tem que passar por um filtro de análise se isso não está representando uma violação de sigilo das comunicações. Então, por exemplo, vejam, aqui nós temos a jurisprudência entendendo que um dos envolvidos pode gravar a conversa e apresentá-la judicialmente. Então, da mesma forma, se um dos envolvidos apresenta o print de WhatsApp, vejam que isso se equipara a termos aqui uma isso se equipara a termos aqui essa apresentação isso se equipara a termos aqui essa apresentação, portanto, dos dados
dos dados por algum dos interlocutores. É um interlocutor, porém, na esfera do WhatsApp, por exemplo. Então, a justiça digital, nós vemos que ela traz vários desafios. Ela traz desafios porque ela muda algumas concepções sobre as garantias do processo, ela muda também aqui a necessidade do olhar sobre institutos tradicionais do processo e que eles sejam aí olhados, adaptando-se às regras processuais para a realidade digital. Vejam que, sobre esse tema, ainda há muitas questões que surgem, por exemplo, aqui, vejam que nós vamos ter aqui vários outros pontos, como, por exemplo, a prática de atos executivos na esfera digital, que cada vez mais vem se proliferando no judiciário. Vejam, o apoio da inteligência artificial para a prática de atos aqui no Brasil. Isso ocorre sobretudo onde, gente, né? Isso ocorre sobretudo nos tribunais, com robôs que auxiliam na classificação dos atos. Esses robôs auxiliam na classificação dos processos, dos recursos, facilitando, portanto, aqui a prática dos atos pelos órgãos jurisdicionais recursais. Então, a justiça digital, cada vez mais, ela gera inovações, e essas inovações, fato é, não podemos aqui nos furtar de olhar para elas, pois a cada semana, a cada mês, a justiça e a tecnologia evoluem, e é preciso, então, que nos adaptemos a essas mudanças, porém, sem deixar de olhar para elas a partir do nosso regime legal e também do modelo constitucional de processo. Bom, então, nós ficamos por aqui. Foi um prazer imenso falar um pouquinho do tema da justiça digital, que é um tema muito desafiador, e eu fico à disposição de todos e todas para quaisquer dúvidas que venham a surgir e que podem ficar à disposição para me contactar. Um grande abraço e até a próxima.